Este é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos. É o dia do Senhor, é o dia de adorarmos ao nosso Deus, é o dia de estarmos na sua presença. E nessa noite nós queremos, esse culto hoje se volta para a família. Família é a menina dos olhos do nosso Deus. E nós somos gratos por isso, por podermos estar juntos. Jesus transforma a minha família. Eu quero que você use essa expressão agora, que você repita comigo. Jesus transforma a minha família. Vamos ler juntos? Está muito fraco, você não quer que Jesus transforme a sua família, não. Está fraca essa voz. Parece que não jantaram hoje ou não lancharam, não sei. Mas vamos ver aí novamente? Agora eu acredito que Jesus transforma a nossa família. Agora sim. O texto bíblico é de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Ele diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos ler juntos aí? Vamos lá? E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, nesse período, as experiências da nossa campanha missionária 3 em 1. Missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Mas o tema da campanha de missões nacionais, conforme já repetimos, é Jesus transforma. Esse tema que desde 1974, na primeira operação na Transamazônica, com esse tema, foi implantado pela Junta de Missões Nacionais e tem impactado o Brasil, tem falado ao coração de muita gente, tem transformado muitas vidas, porque verdadeiramente Jesus transforma. E nós estamos usando esse tema hoje à noite, tomando emprestado, mas também de uma campanha de oração que a Junta de Missões Nacionais fez. Jesus transforma a minha família. Então estaremos usando parte do material da campanha de missões nacionais e parte também nossa na palavra do Senhor. Nós vamos refletir nesta noite exatamente nesse tema: Jesus transforma a minha família. E nós vemos que nesses dias nós precisamos mais do que nunca voltarmos para a família. Nunca a família foi tão perseguida como em nossos dias, desvalorizada, menosprezada. E nós estamos nessa situação em que os direitos são tirados de quem tem e não precisa disso. Para valorizar as pessoas, não precisamos tirar direitos de uns para passar a outros, de maneira nenhuma. Cada um tem o seu direito que deve ser valorizado. E a família tem o seu direito adquirido desde a sua origem. E não pode ser, em hipótese alguma, menosprezado o seu valor. Mas também nós precisamos, como família, valorizar, buscar conhecer mais sobre a família e valorizar a família, saber que é o interesse de Jesus transformar a nossa vida cada dia e transformar a nossa família de igual modo. Quanto mais quando vemos que se aproxima o dia, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 25 da epístola citada. Assim nós podemos ver que Jesus transforma a minha família, transformando a sua história. Jesus quer transformar a minha e a sua história. Muitas vezes nós não percebemos o tempo em que estamos vivendo. O ser humano é limitado no tempo e no espaço.
Por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com esse pensamento: ah, se eu soubesse, poderia não ter agido dessa maneira, poderia ter feito de outro jeito. Por que eu fiz isso? Porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos o amanhã. Hoje nós sabemos o que fizemos ontem, mas não sabemos o que faremos amanhã. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós iremos refletir amanhã. Por isso que é importante o dia de hoje, o que nós fazemos, porque o amanhã ele pode nos trazer uma recordação grata por ter feito o bem, ou pode nos trazer uma recordação triste por ter feito aquilo que não agrada ao Senhor. Sabemos que a oportunidade passa e que ela não volta de maneira fácil. Por isso nós precisamos estar atentos para aproveitar o tempo que se chama hoje. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vejam, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Observem o seu proceder, observem suas palavras, observe o seu agir, observe a sua vida, olhando para o amanhã, para o futuro, não somente para o hoje ou o passado, mas estejam atentos com essa maneira, não sejam insensatos, ou seja, falta de juízo, falta de reflexão, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus, os dias são de trevas. Deus é o Senhor do tempo, o eterno é atemporal, porque não está sujeito ao tempo humano. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos a limitação do tempo, nós refletimos sobre o ontem, hoje ou amanhã, sobre as 24 horas do dia, sobre os 30 ou 31 dias do mês. Nós estamos preocupados com isto, mas para Deus isso não importa. Deus está além do tempo. O seu agir não está voltado para o nosso tempo, porque Ele é atemporal, ou seja, não tem tempo definido. Ele é o único que está acima das épocas, acima das gerações. Ele está acima de milênios. É o único que pode mudar a história, e é o único que pode mudar a minha e a sua história. A própria vinda de Jesus mudou a história. A partir de Jesus se conta agora antes de Cristo e depois de Cristo. Até a vinda de Jesus, o tempo era contado normalmente, mas com a vinda de Jesus houve esta mudança, porque Ele muda, Ele transforma a história. Ele é o único que pode assim fazer. Jesus transforma o nosso passado, a oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesado passado, assombra a vida de muitos. Há muitas pessoas que vivem subjugadas a um sentimento de culpa por aquilo que fez de errado, por aquilo que praticou, por ter traído a consciência de alguém, por ter ferido, por ter magoado, por ter defraudado, por ter feito aquilo que não convinha fazer. E muita gente está atormentada pelo remorso e não tem a coragem de chegar até o Senhor e confessar o seu pecado, pedir perdão e entregar a sua vida a Jesus. O passado Jesus transforma. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, nós lemos: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida, pode transformar, pode apagar. E aqui diz nas palavras do profeta Isaías que ele mesmo apaga as transgressões e por amor dele mesmo não se lembra. O profeta Miqueias diz que ele usa a figura de que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. É como se colocasse o nosso pecado em um saco, amarrasse uma pedra pesada e jogasse no fundo do mar. Não tem mais como voltar.
Nós somos perdoados de uma vez por todas, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos convertemos, quando nos voltamos para Ele. Os nossos pecados são perdoados e o nosso passado é apagado. Somos novas criaturas, como diz o texto. Em Jesus Cristo, somos novas criaturas. Jesus fez isso várias vezes no seu ministério. Poderíamos destacar um número infindo aqui, mas nós vamos destacar duas mulheres que foram alcançadas pela graça redentora de Jesus, que tiveram a sua vida transformada. A primeira nós citamos a mulher samaritana, conforme lemos no capítulo 4 do Evangelho de João. Essa mulher teve um encontro com Jesus, que conhecia a sua vida. Ela disse que não tinha maridos. Quando Jesus manda que ela vá buscar o seu marido, ela diz que não tem. E Jesus diz: na verdade, você tem razão. Já tivesse 5, e o que agora tem não é teu marido. Ou seja, aquela mulher tinha um passado maculado de experiências negativas. E agora, o homem que ela diz ser o seu marido também não é. E Jesus bem conhece isso. E Jesus promete àquela mulher dar-lhe a água da vida. E ela volta à cidade para anunciar que tinha encontrado aquele a que ela procurava, a fonte da vida, o Messias de Deus, aquele que veio para dar vida, vida abundante, que veio para saciar a sede espiritual. A mulher samaritana teve a vida transformada por Jesus, uma vida de pecado, uma vida de adultério, uma vida desregrada, mas agora transformada em uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Também no capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos a mulher adúltera, a mulher com a vida manchada pelo pecado. Foi levada agora perante Jesus, porque foi apanhada em flagrante adultério. Ali estavam os líderes judaicos prontos para julgá-la. E traz a Jesus: e agora? Você vai trair a lei? E Jesus então abaixa a cabeça, começa a escrever e fala: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E eles vão saindo um a um. E Jesus pergunta então à mulher: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Observe que Jesus transforma a vida daquela mulher de uma pessoa pária na sociedade, alheia à sociedade, transforma agora numa nova criatura e diz: vai, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, não volte mais à prática do pecado, não peque mais. Jesus transforma a vida daquela pobre criatura. Os evangelhos estão repletos de experiências dessa natureza. Como Jesus transformou a vida daquele cego de nascença, que vivia a mendigar, a pedir, e Jesus unta no chão com o cuspe, passa nos seus olhos, diz: vai ao tanque de Siloé e vai se lavar. E ele vai. Isso provoca uma surpresa tremenda na sociedade, que começa a questionar como ele foi curado. E ele só sabia dizer uma coisa: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Uma vida transformada, porque a história nossa, Jesus pode transformar. Não importa o que passou, Jesus nos dá uma nova chance. O Deus que faz milagre na vida pessoal é o mesmo Deus que faz milagre na família. É o mesmo Deus que quer transformar a sua família. É o mesmo Deus que quer fazer milagre na minha e na sua família, naquilo que nós precisamos. Podemos até mesmo dizer: não, minha família está em paz, está tranquila. Não tem nada. Não está tranquilo. Nós não sabemos o dia de amanhã. E Jesus quer fazer a transformação ainda hoje. Jesus, o transformador da história, quer entrar em sua família, quer fazer algo diferente na sua família. Quer entrar na família dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos.
Jesus quer transformar famílias e quer fazer você parceiro dele em oração ou ação. Escolha, adote uma família para você, por quem você orar. Adote uma família por quem você vai clamar diariamente e vai comunicar a essa família: eu estou orando por sua família. Eu estou orando pela conversão da sua família. Eu estou orando pela transformação da sua família. Eu estou orando pela vida cotidiana da sua família. Eu estou orando pelo relacionamento da sua família. Eu estou orando por uma transformação completa da sua família. Pense agora numa família. Anote o seu nome e se comprometa a ser bênção na vida dessa família. Em nome de Jesus, faça isso hoje. Não pense só em você. Não pense só na sua necessidade pessoal, na sua necessidade familiar. Mas pense que a outra família, de um irmão seu, de um amigo seu, de alguém que você conhece, está carecendo das suas orações. E você pode ser um parceiro de Jesus na transformação de uma família para Cristo e para a glória do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Jesus quer transformar a história da sua família e Ele quer começar com você. Quantas vezes no dia você ora por sua família? Quantas vezes você coloca diante de Deus a sua família? Quantas vezes na semana você se preocupa em se ajoelhar diante do Senhor por sua família? Nós desafiamos a igreja a colocar o seu celular às 18 horas diariamente, para estarmos fazendo uma corrente de oração pela família. Poucos irmãos aderiram e estão conosco nessa campanha. Mas aqueles que estão conosco nessa campanha, diariamente às 18 horas, sabem os benefícios que produz. E como Deus responde às nossas orações. Eu poderia citar alguns aqui, mas não tenho autorização. Então não vou citar. Mas eu faço mais uma vez o apelo ao meu irmão e minha irmã. Programa o seu relógio às 18 horas. Não precisa ser meia hora, 1 hora de oração. Pode ser até mesmo 1 minuto. Mas esse minuto você coloca uma família diante do Senhor. Ore pela igreja como família do Senhor. E nós vamos estar fazendo essa corrente de bênção na vida da sua família. E Jesus vai estar transformando a sua família. Jesus transforma a minha família, também restaurando o seu propósito. A verdadeira felicidade de um lar só é possível quando estamos fundamentados no Senhor e vivemos seus santos propósitos. Preste atenção a essa afirmação. A verdadeira felicidade de um lar só é possível quando estamos fundamentados no Senhor. Quando o fundamento é Cristo. Não adianta querermos fazer a nossa própria vontade, quando Cristo é o fundamento da nossa família. No livro de Juízes, no capítulo 13, os versículos de 1 a 25, os irmãos quiserem ler depois a história, farão bem. Juízes, capítulo 13, de 1 a 25, só vou fazer um destaque por alto, porque nesse texto narra o relato como Manoá conduziu sua família, dando-nos preciosas lições acerca da vontade de Deus para a família. Queridos, a Bíblia Sagrada é o nosso manual. A Bíblia não precisa ficar aberta na sua casa como um amuleto no Salmo 51. A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para ser lida, refletida, meditada. A Bíblia foi escrita para ser o seu vademecum, ou seja, vai comigo, aquele que está presente comigo, para ser lida, para ser refletida, para ser ensinada. Leia para ser sábio, medite nela para ser fortalecido cada dia. São as Escrituras Sagradas que contêm os princípios que nos orientam a ter uma visão realista do mundo e uma visão realista do Deus vivo, reconhecendo como fonte do conhecimento. Tudo que nós vemos hoje acontecer no mundo, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar fundamentos ali. A Bíblia foi escrita, terminada e concluída há mais de 2000 anos atrás. E ela é mais atual do que o jornal que sai amanhã. Embora tenhamos facilidade em lembrar os problemas e defeitos, Jesus
é diferente disso. Desculpa, eu li do outro lado. Observe aqui, nos versículos 1 a 14, mostra que a família deve ser direcionada pelos fundamentos da palavra de Deus. Manoá e sua esposa, eles viviam em Israel. Uma época em que o povo estava mais uma vez escravizado. Por causa da desobediência, por causa do abandono ao Senhor, na prática do pecado, o povo havia sido escravizado e abandonado pelo Senhor. Por conta disso, Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus, com o intuito de que recordassem a gravidade dos seus erros. Por cerca de 40 anos, os judeus sofreram nas mãos dos filisteus. Deus, então, na sua onisciência, ele chama Manoá, a esposa dele, estéril, e chama essa mulher e diz: você vai ter um filho. E esse filho será o Salvador de Israel. Vai salvar o povo que está escravo, que está sofrendo na mão dos filisteus. Esse menino será nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor no teu ventre. Você não deve, durante a gestação, tomar bebida forte, não pode tomar o suco da uva ou qualquer outra bebida forte. Quando esse menino nascer, não passará tesoura ou navalha no seu cabelo, não será cortado, porque é um voto de consagração ao Senhor. A mulher volta para casa assustada, aflita, mas ao mesmo tempo grata a Deus, e compartilha com seu marido. E o seu marido diz: nós precisamos pedir ao Senhor que volte mais uma vez para nos dizer como criar esta criança. Nós precisamos ter do Senhor a orientação de como criar esta criança. Esse relato bíblico ilustra muito bem como conhecer a vontade do Senhor é predominante para termos uma família equilibrada, uma família consciente, uma família consagrada. Precisamos buscar no Senhor sabedoria a cada dia. Precisamos construir o nosso lar na presença do Deus eterno, para que Ele possa, assim, nos dar a direção de que precisamos. Os versículos 15 a 18 mostram que a família deve priorizar a adoração ao nome do Senhor. Deve adorar ao Senhor de todo o seu coração. E nos versículos 18 a 25, mostra que a família deve reconhecer a misericórdia divina em cada ação do Senhor. Você vai ler o texto de Juízes, esse capítulo citado aqui, e os irmãos vão observar exatamente como Manoá procurou saber exatamente como fazer para servir ao Senhor com alegria. Uma família encontra o seu lugar nos propósitos do Senhor ao viver pela misericórdia de Deus e ao compreender que a sua bondade deve ser respondida com devoção ao nos voltarmos para Jesus, reconhecendo como nosso Salvador e Senhor. Em terceiro lugar, queridos, Jesus transforma a minha família estabelecendo ou estabilizando o relacionamento conjugal. Preste atenção a uma coisa aqui. Todo êxito na família, preste atenção, todo êxito na família começa no equilíbrio do relacionamento conjugal. Todo êxito na família começa com o equilíbrio
do relacionamento conjugal. Se o casal é desajustado, isto se refletirá na vida da família, nos membros da família. Por isso, a primeira responsabilidade é dos pais ou dos cônjuges, buscar a presença do Senhor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 6 a 9, nós lemos que, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O casamento é uma instituição de Deus, com a finalidade de formar a família. Observe que com essa finalidade, Deus fez homem e mulher. Não há procriação entre dois seres do mesmo sexo. Deus é um ser perfeito em tudo que faz, e a sua obra é perfeita. Deus jamais faria algo que contraria ou que viesse a contrariar a sua natureza. Logo, ao criar a família, ao formar a família, Deus o fez a partir de um homem e uma mulher. Deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma carne. A partir do casamento, na intimidade do lar, na intimidade do casal, é uma só pessoa, uma só carne. A unidade no casamento é algo que nós não sabemos como explicar, porque é algo do próprio Deus. Quanto ao relacionamento, o apóstolo Paulo compara o relacionamento conjugal tão precioso que ele faz a comparação do casamento com a igreja de Cristo Jesus. Paulo diz que a igreja está sujeita a Cristo, que a mulher está sujeita ao marido. Paulo diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. A sujeição da mulher está relacionada ou intimamente ligada ao amor que o homem lhe dedica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Observe que a sujeição não é humana. A sujeição é algo divino. Sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor, no temor do Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha a comparação que Paulo faz, igreja e o relacionamento conjugal. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Nós não nos submetemos a Cristo por obrigação. Nós nos submetemos a Cristo por amor. De forma voluntária, livre, nós amamos a Cristo e como igreja nos submetemos a Ele. A mulher submete ao marido em resposta ao amor que ele dedica. Se ele não a ama, não pode exigir dela sujeição. A resposta que ela lhe dá é a resposta ao amor que ela lhe dedica. A resposta que nós damos a Cristo como igreja é o amor que Ele tem por nós, ao ponto de dar a sua vida por amor a nós. Que maravilha que Deus faz o relacionamento da sua igreja com o nosso relacionamento conjugal. O amor que Ele tem pela sua igreja com o amor que nós temos no relacionamento conjugal. Como Deus é maravilhoso, como Deus é precioso.
Aos Colossenses, Paulo também ensina, repete o ensino, diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Cuidado, maridos, possessivos, agressores, cruéis, tratam suas mulheres de qualquer maneira, maltratam. A Bíblia está dizendo: não façam isso, não tratem suas mulheres com amargura, porque Jesus Cristo amou a igreja e ordena que você ame a sua esposa de igual modo. Veja como você o faz. Se o seu casamento passa por crise e vocês não conseguem observar os ensinos da palavra de Deus, confie o seu amanhã ao Senhor, deixe que Ele transforme suas vidas, o seu relacionamento, a sua família. Ouça o que diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não queira fazer nada na sua família com a sua própria sabedoria, com a sua própria força, com o seu próprio querer. A última palavra não é sua, a última palavra é do Senhor. Haja com sabedoria, no temor do Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo em Efésios 5,33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É interessante como o ensino bíblico vai na contramão da teoria do mundo, do empoderamento da mulher, do empoderamento, todo mundo quer ter poder, briga por poder. E a Bíblia é tão clara, tão maravilhosa, porque ela trata do amor no relacionamento. E o amor jamais exige algo que não seja resposta ao amor, algo que esteja preso ao agir de Deus. A mulher respeita o marido em resposta ao amor que o marido lhe tem. Em quarto e último lugar, queridos, Jesus transforma a minha família edificando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Jesus transforma a minha família edificando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E aqui apenas um alerta final. Pai, cuidem dos seus filhos. Pais, cuidem dos seus filhos. Repito, pais, cuidem dos seus filhos. Deixem Deus transformar a maneira como vocês cuidam dos seus filhos. Por melhor que seja, que você pensa que está cuidando bem, mas deixe Deus transformar essa maneira que você cuida. Observe se a maneira como vocês estão cuidando dos filhos é a maneira bíblica ensinada pelo Senhor. Observe se vocês estão buscando o padrão bíblico para instrução aos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Os filhos são emprestados, não são nossos. São entregues aos nossos cuidados para ensiná-los, para educá-los para a vida. Deus está fazendo isso através de nós. Além de orarmos pelas criancinhas, é que hoje apresentamos a Maria Cecília, símbolo nessa noite de bênção do Senhor, entregue ao casal e à família. Os seus filhos, pais, são bênção do Senhor na sua vida. Cuidem deles com zelo. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aceite com o seu filho para conversar sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos bíblicos, sobre a vida futura, sobre a salvação eterna. A primeira mensagem de salvação que o seu filho precisa ouvir é da sua boca. Não é do pastor da igreja, não é do professor da EBD.
É de você, pai, é de você, mãe, ensinar os caminhos do Senhor, falar sobre o amor do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pais que são irritantes, que provocam os filhos, que provocam a ira aos filhos, que cobram dos filhos o que não deve, que cobram o que não ensina. Pais que irritam qualquer coisa, picuinhas desnecessárias. Pais, sejam amorosos, sejam cuidadosos, amem os seus filhos, aconselhem com amor, com zelo, com dedicação. Procure saber o que acontece com seus filhos. Procurem que eles abram o coração e falem para vocês o que eles pensam, o que eles querem, para que vocês possam ajudar. Eu estou falando a pais que têm filhos, mas estou falando também a futuros pais que aqui estão, que também pensem nisso quando tiverem os seus filhos. Sejam seus amigos, sejam amigos dos seus filhos. Tenham seus filhos como seus amigos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vocês me esqueceram todos os versículos, né? Esqueceram de tudo, não colocaram nada. Vamos lá. Neemias encontrou esse trabalho, esse problema todo, quando estava lutando, quando estava enfrentando com os seus adversários, e recebeu do Senhor a palavra: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem por sua família. Não se deixem vencer pelas lutas, pelas tempestades, pelas provações. Não se deixem vencer pelas perseguições. Não se deixem vencer pelas tempestades que surgem no seu caminho, na sua vida familiar. Não se deixem abater, mas lutem, batalhem. Procurem superar as dificuldades, as lutas. Procurem ultrapassar obstáculos. Procurem ser vencedores. Nós passamos por luta, mas não há tempestade que não passe. Não há tempestade que não cesse. Vai passar, sim, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque suas vidas no altar do Senhor a cada dia. Peçam a Deus capacidade para vencer, para superar. E o Senhor estará transformando a vida de vocês. Filhos, honrem e cuidem de seus pais. Vocês têm responsabilidade também. Não fiquem apenas esperando acontecer, mas façam a sua parte. Deixem Deus transformar suas vidas no relacionamento familiar. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Observem, queridos, nesse versículo: obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Dar honra, reconhecimento. Não importa se o seu pai e sua mãe estão sendo bons ou maus para você. Ore a Deus por eles, clame ao Senhor por eles e honre como seus pais. Obedeça. É o primeiro mandamento com promessa que nós temos na Bíblia, porque diz: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A bênção do Senhor é para você, filho, que honra o seu pai, acima de tudo, que ama, que o ajuda, que também compartilha das mesmas lutas em família. Pais, orientem os seus filhos a honrá-los. Pais, olhem para a palavra de Deus, voltem-se para a palavra do Senhor. Conversem com seus filhos, mostrem o valor da honra. Sejam vocês exemplos. Filhos, sejam vocês também igualmente amorosos. Façam a sua parte para que a palavra de Deus se cumpra em você. As limitações do ser humano diante do tempo e do espaço foram vencidas por Jesus. Através do Espírito Santo, Ele nos dá o poder de ir até os confins da terra, de irmos longe, de irmos buscar tudo, rompendo os limites dos nossos sonhos.
Através de Jesus, o nosso passado é apagado pelo perdão. Mas, através de Jesus, a nossa vida é transformada através da sua ressurreição e através da vida eterna que nós recebemos dele para desfrutarmos por toda a eternidade. Deixe Jesus, o transformador da história, entrar em sua vida, em sua família e mudar a sua história, mudar a história da sua família. Jesus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua família e vai começar hoje e começar por você. Você é a pessoa-chave para começar essa transformação na sua família a partir de hoje, a partir de agora. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus, por você, pai, por você, mãe, por você, esposo, esposa, por você, filho, filha, neto, neta, por você, família. Deus em Cristo os abençoe. Amém. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Se você pode, chegue próximo à sua família agora. Se você está só aqui, adote uma família para você estar próximo. Isso, ninguém vai ficar sem família hoje. É o símbolo da igreja como família. Nós somos esta família que forma a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Nós somos essa família formada por famílias que se amam, por famílias que formam uma grande família. E Jesus vai fazer uma obra espetacular na sua família, começando hoje por você, que ouviu o desafio e está colocando a sua vida no altar do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor nos criou com um amor tão precioso. O Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Diz a tua palavra que homem e mulher, macho e fêmea, o Senhor criou. E a partir do primeiro casal, o Senhor formou famílias e mais famílias e mais famílias que têm enchido o mundo conforme a tua palavra, crescer e multiplicar e encher a terra. E aqui nós temos várias famílias, neste momento unidos nesta grande família que é a tua igreja. Pai, nós queremos ver a transformação na nossa família. Nós queremos ver algo extraordinário acontecer em nossa família. A começar por cada um de nós esse propósito de estarmos diuturnamente diante do Senhor, intercedendo por nossa família. Mas também nos comprometemos, Pai, a adotar uma família por quem estaremos orando, estaremos clamando ao Senhor pela sua salvação, pela sua transformação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê da sua doce e amorosa paz, hoje e para sempre, Senhor.
quando contigo estaremos por toda a eternidade. Que nesse tempo que se chama hoje, sejamos sábios para remir o tempo, para aproveitar cada oportunidade, porque sabemos que o mundo é mau, mas verdadeiramente o Senhor é bom. E é no Senhor que firmamos a nossa esperança. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.